Hoje é o dia da acessibilidade aqui na Câmara dos Deputados. Há 9 anos consecutivos a Casa comemora essa data com uma agenda repleta de atividades culturais e pedagógicas. O evento foi criado em sintonia com o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado 3 de dezembro. A data tornou-se um espaço para divulgação de ações e projetos da Câmara voltados para a inclusão e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem no Brasil mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso equivale a quase 24% da população, ou 1 em cada 4 brasileiros. Para falar desse assunto, já está na linha conosco a coordenadora do Programa de Acessibilidade da Câmara, Adriana Januzzi. Bom dia, Adriana. É um prazer tê-la novamente conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniele. Tudo bem? Tudo bom? Tudo com você. Graças a Deus, tudo tranquilo. Bom, quem convive aqui, passa pela Câmara, percebe, um certo esforço da Câmara dos Deputados, apesar das limitações de uma obra que tem 50 anos, percebe os esforços da Câmara para se tornar o mais acessível possível. Só que só quem pode dizer isso assim com legitimidade, com clareza mesmo, é quem enfrenta as dificuldades do dia a dia, Porque eu não sei o que é subir, por exemplo, uma rampa, por mais leve que seja, de cadeira de rodas. Como é que é a avaliação que as pessoas que utilizam da acessibilidade aqui na Câmara dos Deputados têm sido? É uma avaliação positiva, Adriana? Olha, eu acredito que sim, Lincoln. A Câmara, como você mesmo disse, é um prédio, antigo, tombado, então nós enfrentamos algumas dificuldades para fazer acessibilidade aqui dentro, mas a gente tem feito, desde 2004, nós temos trabalhado na acessibilidade. Quando você fala em acessibilidade, a gente tem que pensar não somente em acessibilidade física, que é a parte de arquitetura mesmo. A gente tem trabalhado em várias outras frentes. Eu ia fazer essa observação. A gente pensa primeiro na acessibilidade física, mas o esforço da Câmara é maior, inclusive em outras áreas, O número de intérpretes de Libras, por exemplo, aqui na TV e na rádio, aumentou bastante. Até o acesso aos portais, ao portal da Câmara, que está acessível. Então, como eu estava dizendo, a gente trabalha na acessibilidade no sentido mais amplo, não pensando na parte de arquitetura somente. Então, a gente tem a parte de acessibilidade de comunicação, que envolve o portal, que envolve a TV Câmara com interpretação de Libras e legenda, em closed caption. A gente tem a questão das leis feitas em áudio, em outros formatos, formatos alternativos. Temos também a parte de capacitação e sensibilização de funcionários. Então, assim, uma série de ações tem que ser integradas, porque não adianta você trabalhar num lado e não trabalhar no outro, que a gente vem desenvolvendo desde 2004, já são 9 anos aí de trabalho, para que a Câmara esteja adaptada em todos os sentidos, Essas ações, então, fazem parte desse programa de acessibilidade que foi criado pela Câmara. Já tem 8 anos de funcionamento. Exatamente. Quais são os desafios, depois de 8 anos funcionando, quais são os desafios daqui para frente? Olha, desafios, assim, a parte de arquitetura, nós temos alguns projetos que são emblemáticos, que a gente vem tentando fazer, que um é a adaptação do plenário Ulisses Guimarães para permitir o acesso à mesa. É uma reforma pequena, mas ela tem um grau de complexidade, pequena que eu digo assim, não é uma reforma que durará meses, mas ela tem algumas implicações políticas e técnicas que nós ainda não conseguimos resolver. Temos também um projeto grande que é do acesso dos anexos 2 e 3 ao eixo monumental, onde tem um ponto de ônibus, no eixo monumental, que também é uma obra bem complicada ali. Esses são 2 grandes desafios na parte de arquitetura. Na parte de comunicação, realmente conseguir a acessibilidade do portal no nível de prioridade 3, que é o mais... onde tem a maior acessibilidade. A gente está no nível 1 ainda, E estamos trabalhando para chegar no nível 2 e posteriormente no nível 3. Conseguir disponibilizar outras leis em áudio, em outros formatos, Nós estamos com um pouco de dificuldade no nosso contrato de locução, mas estamos trabalhando para pensar numa solução em relação a isso. Então, assim, são algumas ações, porque também isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, algumas coisas que a gente sequer pensava lá em 2004, 2005, aparecem novas tecnologias. Então, a gente fala, não, queremos fazer isso também, entendeu? Então, a gente também vai aumentando, digamos, o nosso
nós vamos cada vez querendo alcançar mais. Então, eu acho que é um trabalho que vai realmente ficando mais completo, mas nunca está totalmente feito. Agora, Adriana, ontem a gente conversou aqui com a deputada Rosinha da ADEFAL, né, que carrega no próprio nome parlamentar essa defesa dos deficientes, né? A ADEFAL é a Associação de Deficientes de Alagoas. E uma das conclusões da nossa conversa com ela aqui é que inclusão é fim, mas é ao mesmo tempo meio, né? Quanto mais você inclui, mais você percebe a necessidade de adaptação, mais você percebe a urgência de certas adaptações, de certas melhorias. E aí a própria presença de 3 parlamentares que são portadores de deficiência, né, com dificuldade de locomoção, etc., parece ter sido um catalisador, um acelerador do processo de adaptação. Como é que é essa questão da inclusão como meio também, como forma de catalisar, de acelerar o processo de inclusão aqui na Câmara dos Deputados? Bom, como a deputada falou, é claro que a gente tendo pessoas com deficiência, a gente consegue apressar isso aí, porque você está vendo uma pessoa que está tendo uma necessidade real, né? Mas a Câmara já vinha se preparando antes desses deputados chegarem, inclusive até na época do deputado Leonardo Matos, que era o único deputado cadeirante que a gente tinha. Se eu não me engano, em 2006 o deputado Leonardo Matos estava na Câmara. E ele foi uma das pessoas que, assim, apoiou muito a gente no programa de acessibilidade, e ele também serviu como catalisador. Então, depois que ele saiu, né, acabou o mandato dele, ele saiu e nós continuamos. Então, por exemplo, antes dos deputados cadeirantes chegarem na casa, nós já tínhamos 13 plenários adaptados. Então, assim, mesmo sem ter nenhum deputado com deficiência na casa, a gente já estava fazendo um trabalho, né? Porque ninguém adapta 13 plenários em meses, né? Então, isso foi uma coisa que foi sendo feita ao longo dos anos. Por exemplo, a primeira legislação em áudio nós lançamos em 2006. Nós não tínhamos nenhum deputado com deficiência. E mesmo que tivéssemos, por exemplo, os 3 deputados que tem hoje em dia, eles não têm deficiência visual, por exemplo. Né? E mesmo assim nós já estávamos oferecendo produtos para pessoas com deficiência visual. Outra coisa, por exemplo, também que a gente fez foi a sinalização visual em braille. Em toda a Câmara foi instalada em 2009. Isso também foi feito antes desses deputados chegarem. Então, como eu estou falando para você, claro que o fato de nós termos deputados aqui força a administração a tomar algumas providências com mais urgência. É claro, né? Você está vendo a pessoa lá na hora que está precisando de uma determinada adaptação. Mas isso já vinha sendo feito quando alguém perguntava assim, mas nós não temos nenhum deputado com deficiência. Eu sempre falava, nós não temos agora, mas nós vamos ter. Então isso é planejamento, né? Isso é você pensar na frente. Então a Câmara já vinha pensando dessa forma. E o fato deles terem chegado facilita para a gente, porque a gente tem mais argumentos mais concretos para a gente conseguir fazer as coisas, entendeu? Com certeza. Você comentou dos plenários, só para confirmar, Adriana, todos hoje já são adaptados? Todos os plenários ali do corredor, do corredor dos plenários? Todos são adaptados, todos. Nós temos 16 plenários, nós terminamos todos agora em novembro, terminamos o 15 e o 16, que eram os últimos, porque eram menores, plenários de 30 pessoas, e foi mais difícil adaptar esses 2 plenários por causa do próprio espaço que tinha ali. Nós tivemos que pensar bem pensado um projeto para poder fazer essa adaptação, muito pequeno. Os outros todos a gente foi fazendo ao longo desses anos. Então, hoje, no Dia da Acessibilidade, a gente vai anunciar que dos 16 plenários, todos são acessíveis. Nós estamos conversando com a Adriana Januzzi, que é a coordenadora do Programa de Acessibilidade da Câmara. Adriana, quem vê de fora, assim, eu, que não sou um especialista, não sei o quê, tem a impressão de que a Câmara dos Deputados é praticamente uma referência em termos de acessibilidade, pelo menos diante de outros órgãos públicos aqui, quem conhece minimamente a esplanada dos ministérios e outros órgãos. É claro que tem que ser assim porque é a casa do povo, mas de qualquer maneira eu acho que algo que precisa ser reconhecido. Há esse reconhecimento por parte, sei lá, de algum órgão? Nossa experiência tem servido para inspirar experiências de outros órgãos, por exemplo? Olha, eu fico satisfeita, sim, eu percebo que sim.
né? Embora eu tenha consciência de que nós ainda temos coisas a fazer na Câmara, muitas coisas a fazer, e como eu te disse, cada vez vão aparecendo mais, né? Eu acredito que a Câmara já tem sido uma referência. Nós temos tido contato com órgãos, por exemplo, o TCU, TST, TSE, o próprio Senado. Assim, essas instituições governamentais vêm procurar a gente para a gente conversar, aí eu dou palestras, a gente tem várias reuniões, e eu sou muito empolgada com o programa de acessibilidade. Então eu fico, quando eu vejo que tem alguém que está querendo, eu falo, olha, vocês podem fazer isso, podem fazer aquilo, e as pessoas vão ficando ao mesmo tempo, vão ficando empolgadas também em fazer, elas vão ficando preocupadas, porque às vezes a visão que esses órgãos têm, ou que as próprias pessoas têm, é de que é pouca coisa que tem que fazer. E quando eu vou falando que tem que trabalhar nessa área, trabalhar na outra, na comunicação e na interação, as pessoas vão ficando meio apavoradas, porque falam assim, meu Deus, é mais coisa do que eu imaginava. Mas eu acredito sim que nós estamos sendo considerados uma referência, porque nós já temos mais coisas feitas do que outras instituições. Eu espero que esse efeito multiplicador cada vez aumente mais e que cada vez mais órgãos vão realizando as adaptações necessárias para que toda a administração pública, todos os prédios um dia possam dizer que são plenamente acessíveis, né? Perfeito. Bom, Adriana, a sua empolgação é perceptível nessa e em outras entrevistas que a gente já fez com você. Quero te agradecer muito mais uma vez por conversar conosco. E aí eu peço que nos refaça o convite aí para que todos os interessados possam participar dessa comemoração logo mais. Então tá, então eu convido a todas as pessoas, instituições governamentais, entidades representativas dos direitos das pessoas com deficiência, pessoas físicas, tenham ou não deficiência, parentes e amigos, que venham participar das comemorações do Dia da Acessibilidade 2012, que vai ser realizado hoje, dia 5 de dezembro, na Câmara dos Deputados, no espaço do servidor Anexo 2. Nós vamos ter o lançamento das ações para 2013, o anúncio do que foi realizado em 2012. Vamos lançar o livro Maria de Rodas, Delícias e Desafios na Maternidade de Mulheres Cadeirantes. São 3 autoras usuárias de cadeiras de rodas. Vamos também ter a abertura da exposição fotográfica Cinema Surdo, uma homenagem a Chaplin. E é cinema surdo, não é cinema mudo, porque ele é feito por fotógrafos que têm deficiência auditiva. Vamos também lançar o folder da campanha do Aprendiz com Deficiência e vamos contar com a apresentação musical e artística de alunos do Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais. Eu quero avisar a todas as pessoas que o evento vai contar com recursos de acessibilidade, como interpretação de Libras, língua brasileira de sinais, legenda em tempo real e audiodescrição. Fantástico. Obrigado, viu, Adriana? Um bom evento para vocês. Obrigada a vocês aí, um bom dia. Tchau.